Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, finalmente a Samsung anunciou a sua nova família de smartphones dobráveis, os sucessores do Galaxy Z Fold 2 e também do Galaxy Z Flip. Temos aí Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Fold 3. E nesse mesmo evento ela anunciou o Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 4 Classic, além do Galaxy Buds 2. Mas eu quero nesse vídeo focar justamente nos dobráveis, no Galaxy Z Flip 3 e também no Galaxy Z Fold 3, as novidades aí entre os smartphones dobráveis. A Samsung já tem data de lançamento lá fora, os aparelhos chegarão no mercado no dia 27 de agosto, com preços a partir de $999 para o Galaxy Z Flip 3 e $1.799 para o Galaxy Z Fold 3. Ou seja, os aparelhos estão mais baratos, pelo menos lá nos Estados Unidos, em relação à geração anterior. Aqui no Brasil ainda é uma incógnita. Com certeza os dois aparelhos chegarão aqui no mercado brasileiro, mas a gente ainda não sabe nem data e muito menos os preços. Mas pode ter certeza que os dois aparelhos irão custar bastante caro. Nesse vídeo eu quero falar sobre o que eu gostei, sobre o que eu não gostei, comentar as principais características dos dois aparelhos. Mas antes, vai deixando aí like no vídeo para o canal continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveita também para se inscrever no canal do Brazilian Geeks, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Então vamos lá, vou começar falando do sucessor do Galaxy Z Fold 2, que é o Galaxy Z Fold 3. Uma coisa eu já vou avisando para vocês, não mudou tantas coisas quanto eu gostaria. Bom, a primeira delas foi o visual está um pouquinho diferente, o Galaxy Z Fold 3 está com as bordas mais arredondadas, também mudou o formato da moldura que abriga o conjunto de câmeras, apesar de serem os mesmos sensores, mas eu vou comentar sobre isso daqui a pouquinho. Mas pelo menos ele ficou um pouquinho mais fino e um pouquinho mais leve, e acredite, hein, qualquer diminuição de peso e de tamanho já ajuda, porque o Z Fold 2, um dos problemas dele é que ele ainda é um pouquinho trambolhão. Essa versão aqui que está comigo tem um peso de 282 gramas e a nova versão está um pouquinho mais leve, 271 gramas, apenas 11 gramas mais leve, mas já é alguma coisa. E ele também está mais fino. Aberto, ele tem apenas 6,5 mm de espessura, o Z Fold 2 tem 6,9, o Z Fold 2 já é bastante fino, né? Mas o Z Fold 3 está ainda mais fino. Agora fechado, ele já é um pouquinho mais espesso, tem 16,8 mm de espessura, mas o Z Fold 3 está um pouquinho menos espesso, com 16 mm de espessura. Então ele está um pouquinho menor, um pouquinho mais compacto, um pouquinho mais leve, mas teve um sacrifício nessa história, a bateria. De 4.500 mAh do Z Fold 2, agora temos 4.400 mAh no Z Fold 3. A diferença é pequena, mas eu não gostei disso. A gente espera sempre que a bateria vá aumentando de tamanho, não diminuindo de tamanho, e a bateria do Z Fold 3 está um pouquinho pior em relação ao Z Fold 2. Z Fold 2 traz uma tela dobrável com 120 Hz, mas a tela externa, a Cover Display, ela tem apenas 60 Hz. Mas no Z Fold 3, as duas telas trazem agora a taxa de atualização de 120 Hz. Porém, os tamanhos continuam os mesmos, 6,2 polegadas para a Cover Display, para a tela externa, e 6,7 polegadas para a tela interna. Vocês estão vendo que o Z Fold 2 tem essa câmera interna aqui, junto à tela dobrável, ela tem 10 megapixels. No Z Fold 3 temos uma câmera com 16 megapixels, mas tem um detalhe que eu achei bem bacana. Ela fica por baixo da tela, então quando você olha para a tela do Z Fold 3, a câmera ela fica oculta. Na verdade, pelo que eu já vi, dá para você ver essa câmera se olhar com bastante atenção, ela não fica totalmente oculta, mas dependendo, por exemplo, quando você está com uma tela totalmente branca, ela fica bem escondida, praticamente você não consegue ver, mas se olhar com atenção, ainda dá para observar a câmera interna aqui, mas ela está com uma posição bem mais discreta em relação à câmera interna do Z Fold 2. E as outras novidades do Z Fold 3, a primeira é que ele traz proteção IPX8. Por que IPX8? Ele traz a proteção contra a água, podendo ficar submerso até 1,5 m d'água por 30 minutos sem danificar, mas não traz a proteção contra a poeira. Ainda assim, é algo impressionante, eu não esperava isso por parte da Samsung. Quer dizer, já sabia que isso ia acontecer porque tinham já rolado muitos boatos a respeito do Z Fold 3, mas ainda assim é uma surpresa bem interessante a proteção contra água aqui para esse aparelho, porque olha, é bem complicado você colocar proteção contra água em um smartphone que tem esse mecanismo aqui que dobra, mas a Samsung conseguiu isso. Então ele não traz a proteção contra a poeira, por exemplo, se você derrubar na areia vai danificar o Z Fold 3, mas se usá-lo na chuva ou até mesmo se mergulhá-lo numa piscina, ainda assim ele não irá sofrer danos. E a outra novidade é o suporte a S Pen.
Só que não é exatamente o que a gente esperava. Ele traz o suporte S Pen, mas um modelo específico para ser usado com o Z Fold 3. Isso porque a tela dobrável do Z Fold 3 traz uma proteção maior em relação ao Z Fold 2, mas ela ainda é um pouquinho frágil quando comparado com as telas de smartphones comuns. Então a S Pen do Z Fold 3 ela tem uma espécie de borracha na ponta e também tem um mecanismo que sempre que você faz uma pressão muito forte na caneta, ele vai aliviar essa pressão através de um conjunto de molas que fica na própria caneta. Então o Z Fold 3 vai utilizar uma caneta específica, uma S Pen específica que vai funcionar somente com ele. A S Pen da família Galaxy Note, por exemplo, não vai funcionar com o Z Fold 3, você precisará de uma S Pen específica para o Z Fold 3. Agora no resto não mudou muita coisa, ele continua com as mesmas 3 câmeras traseiras de 12 megapixels, principal com abertura de 1.8, ultra wide com abertura de 2.2 e ângulo de visão de 123 graus e uma lente telefoto com zoom de 2 vezes e abertura de 2.4, também com 12 megapixels. São as mesmas câmeras. Por trazer um chip mais poderoso, agora o Z Fold 3 vem com o Snapdragon 888, traz 12 GB de RAM e opções com 256 e 512 GB de armazenamento. Por trazer um hardware mais poderoso, ele vai suportar o modo diretor e acredito que ele também filme em 4K 60 com a lente ultra-wide, algo que não é possível aqui com o Z Fold 2. E a câmera da Cover Display também continua a mesma, com 10 megapixels. Agora do Z Fold 3 eu vou para o Galaxy Z Flip 3, que recebeu algumas novidades bem interessantes em relação ao Z Flip original. Vocês devem ter percebido que não temos aí um Galaxy Z Flip 2, e isso acontece porque a Samsung quis igualar as linhas. Então agora vai ser Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4, então por isso ela pulou o número 2 e foi direto para o 3, apesar de haver uma segunda versão do Z Flip, que é a versão com suporte às redes 5G, que não está presente aqui nesse aparelho, no Galaxy Z Flip original. Então o Galaxy Z Flip 3 traz o visual diferente também, ele vem agora com uma aparência um pouco mais sóbria, sem esse visual extremamente brilhante que é um imã para marcas de dedos, apesar que eu notei que as 4 opções de cores disponíveis, dessas 4, 3 tem ainda o acabamento brilhante, mas não espelhado como acontece com o Z Flip, enquanto que uma delas, a versão na cor Phantom Black, traz o acabamento fosco, semelhante aqui ao do Galaxy Z Fold 2. Eu achei bem interessante porque esse tipo de acabamento evita melhor as marcas de dedos, os arranhões. Eu acho que ela é mais resistente do que essas versões com acabamento brilhante. Então visualmente ele está diferente, mas a grande mudança está aqui na Cover Display, na segunda telinha aqui, que no Z Flip original tem 1,1 polegadas e agora ela tem 1,9 polegadas no Z Flip 3. Não parece muito, mas para vocês terem ideia, ela aumentou 4 vezes o tamanho da tela original e agora, finalmente, ela tem utilidade. É praticamente nula a funcionalidade da telinha externa aqui do Z Flip, porque ela não permite você ler as notificações, dá para você usar para fazer selfies, mas o tamanho dela é muito pequeno. Eu ainda acho que não está perfeito, porque o ideal seria a tela do Galaxy Z Flip 3 ocupar toda essa área, toda essa região aqui, seria bem mais interessante. Mas pelo menos aumentou de tamanho e agora já é possível você ler mensagens, dá para você tirar fotos, fazer vídeos com uma boa qualidade, visualizar bem o seu rosto, inclusive dá para você trocar entre o modo de fotos, o modo vídeo, algo que não era possível aqui no Z Flip original, e ele continua com Always On, exibindo data, horas, dá para você ver as notificações conforme eu falei, dá para ver mais de uma notificação por vez, o que eu achei bem legal também. Então a Cover Display do Z Flip está bem mais interessante do que o original, acho que essa aqui é a grande novidade desse aparelho. O Z Flip 3 também vem com a proteção IPX8 contra a água, ia falar contra água e poeira, mas ele não traz proteção contra a poeira, somente proteção contra a água e a mesma especificação. 1,5 m d'água por 30 minutos sem danificar, traz o chipset Snapdragon 888, 8 GB de RAM e possui opções com 128 e 256 GB de armazenamento, algo diferente porque essa versão original trazia apenas 256 GB de armazenamento. A tela interna dobrável praticamente não mudou, ela continua com as mesmas 6,7 polegadas, praticamente a mesma resolução, mas ganhou uma novidade, que é a taxa de atualização de 120 Hz. Aqui no Z Flip original são 60 Hz e agora temos 120 Hz no Galaxy Z Flip 3. Ah, e ele ganhou também áudio estéreo. No Z Flip original ele é apenas mono, agora no Z Flip 3, assim como acontece com o Z Fold 2 e o Z Fold 3, o áudio é estéreo, sai tanto por baixo
quanto aqui por cima. Assim como aconteceu com o Z Fold 3, o Z Flip 3 traz o mesmo conjunto de câmeras. Então temos aqui duas câmeras traseiras de 12 megapixels, a principal com abertura de 1.8 e uma ultra wide com abertura de 2.2 e ângulo de visão de 123 graus. E a câmera interna, ou câmera frontal, como vocês preferirem, traz os mesmos 10 megapixels. Mas acredito que o Z Flip 3 agora vai trazer mais recursos de câmera. Eu vi, por exemplo, na apresentação da Samsung que ele traz o modo diretor e acredito que ele deva filmar também em 4K 60 quadros com a lente ultra wide, algo que não é possível aqui no Z Flip original. E o Galaxy Z Flip 3, além de estar com um visual diferente, também está menor e mais leve, mas a diferença é ainda menor do que quando comparado com o Z Fold 3 em relação ao Z Fold 2. A espessura diminuiu de 7,2 para 6,9 mm, uma diferença bem pequena, e fechado, o Z Flip 3 tem 17,1 mm contra 17,3 do Z Flip original. Então a diferença é praticamente nula, eles têm praticamente as mesmas dimensões. E o peso continua exatamente o mesmo, 183 gramas. Agora, algo que me incomodou bastante com o Galaxy Z Flip 3 é a bateria, porque ela continua com os mesmos 3.300 mAh do Galaxy Z Flip original. E se ela já não durava muito aqui no Z Flip, imagina no Z Flip 3 com uma tela com taxa de atualização de 120 Hz. Então esse é um ponto negativo do Z Flip 3, eu acredito que a bateria poderia pelo menos ter aumentado um pouquinho, com certeza iria ajudar na autonomia. É um aparelho que com certeza você não vai chegar até o final do dia com carga, você vai ter que recarregá-la mesmo durante o dia. Pelo menos o carregamento agora é de 25 watts. Ele suporta carregadores de 25 watts contra 15 watts aqui do Z Flip de primeira geração. E ele também suporta o carregamento sem fio, assim como acontece aqui com o Galaxy Z Flip. Ah, e falando em carregamento, a má notícia. Na caixa do Galaxy Z Flip 3 e do Galaxy Z Fold 3 não virá carregador, assim como acontece com a família Galaxy S21. No evento, a Samsung deixou isso bem claro, ele trará apenas o manual, ferramenta de remoção do SIM card, o próprio aparelho, né, pelo menos isso, e também o cabo USB tipo C. Então, pelo visto, a Samsung não desistiu da ideia de tirar os carregadores dos seus smartphones. E quanto às opções de cores, como eu já falei para vocês, o Z Flip 3 terá 4 opções. Teremos a champanhe, a lilás, uma verde escura, todas elas brilhantes, e teremos a preta, que é a única opção com a cor fosca. Já o Galaxy Z Fold 3 terá 3 opções de cores. A preta, uma verde escura também, e a versão prata, que até lembrou bastante o S21 Ultra Prata. Bom, então é isso, basicamente são essas as novidades da família Z Fold 3 e Z Flip 3. Não foram muitas mudanças, eu acho que o Z Flip 3 é o que mudou mais, principalmente por causa da sua tela, da sua cover display, que agora está com um tamanho maior e finalmente está usável. Eles também estão com um hardware mais poderoso, não tiveram mudanças em relação às lentes, apesar das câmeras serem muito boas. Já fiz até alguns vídeos usando o Z Fold 2 para me filmar e a qualidade, eu posso garantir para vocês, é muito legal. Em câmeras eles ganharam mais em funcionalidades, como o modo diretor, por exemplo. Então basicamente são essas as mudanças. Agora vamos esperar para saber quando é que o Z Flip 3 e o Z Fold 3 vão chegar aqui no Brasil e principalmente qual vai ser o seu preço. Mas já vou avisando, hein? Prepara o bolso. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Não esqueça, hein? Like no vídeo, você que ainda não é inscrito, se inscreva e ativa o sininho e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!